Então, essa semana nós vamos estudar e aprender sobre o mineral. O mineral ele é uma substância química, né, formada aí por uma composição química dos elementos químicos que a gente tem aí na nossa crosta terrestre, que vem da cristalização do magma, que está na astenosfera, que emerge subindo aí para a nossa litosfera, né, constituindo aí depois a crosta terrestre. E nesse processo aí de cristalização, a gente tem a formação desses objetos, desses corpos que são chamados aí de minerais, e esses minerais que constituem as nossas rochas e os nossos solos. Então, o mineral é uma substância de ocorrência natural e acontece por processos inorgânicos. Ele pode ser encontrado na natureza como sedimentos em solos ou como elementos constituintes, fazendo parte aí das rochas. Ele possui um corpo homogêneo com composição química e propriedades físicas bem definidas. A estrutura interna é caracterizada pelo arranjo regular dos átomos e dos íons. Com raras exceções, os minerais eles vão possuir o estado cristalino, vão estar no estado cristalino, que é na fase sólida, e essas exceções aí são o mercúrio e a água, que são minerais, porém ficam aí na nossa temperatura e pressão no estado líquido. Os minerais cristalinos eles são resultantes, então, da cristalização do magma. Os minerais apresentam propriedades, e a gente divide essas propriedades em propriedades físicas, ópticas, morfológicas e químicas. Essas propriedades são importantes para o estudo desses minerais dentro da engenharia civil. E aí a gente observa aí, eu trouxe uma citação aí do livro do Caputo, que está lá na nossa biblioteca para a gente pesquisar, que ele diz aí que dentro das propriedades físicas aí dos minerais, as propriedades de maior interesse seriam, para a engenharia civil, seriam a dureza e a densidade. Então, nós temos aí as propriedades físicas com diversos tipos aí, que a gente pode citar aí a dureza, o traço, a clivagem, a fratura, a tenacidade, a flexibilidade e a densidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades. Nós temos as propriedades ópticas, que são o brilho, a cor e a microscopia. E, dentro das propriedades químicas, nós podemos aí, dividir os minerais pela sua composição química aí, em óxidos, silicatos, sulfatos, carbonatos, sulfetos, esses são os principais, dentre outras composições que a gente tem aí. Os minerais ainda podem ser divididos em duas classes aí, que são os minerais primários e os minerais secundários. Os minerais primários são aqueles que são formados pela cristalização do magma que emerge aí, da astenosfera para a litosfera. E isso acontece pela dinâmica interna da Terra, como a gente já falou. Já os secundários, eles são resultantes pela alteração química de um mineral primário. Então, o mineral secundário ele é resultante do intemperismo, dos processos de cimentação e sedimentação que vão ocorrer nos solos e nas rochas sedimentares. As rochas sedimentares são rochas que são formadas a partir dos solos. Então, isso são características, aí, são processos que acontecem na dinâmica externa da Terra. Alguns minerais, como os carbonatos, eles podem ser primários ou secundários. Os minerais secundários, de ocorrência mais frequente nos solos e em rochas sedimentares, são os argilominerais, os silicatos amorfos, os óxidos e hidróxidos de ferro, de alumínio, ou menos frequente de manganês ou de titânio, além dos carbonatos de cálcio ou cálcio e magnésio. Os minerais acessórios, eles são minerais que numa rocha aparecem acidentalmente
e não fazem falta para a formação dela. Exemplos são as pedras preciosas. Se a gente falar aí sobre os principais minerais que estão agrupados aí segundo a composição química, então nós temos aí os silicatos, que fazem parte desse grupo, o feldespato, a mica, o quartzo, a serpentina, a clorita e o talco. Então esses são nomes de minerais. Os óxidos, os grupos dos óxidos, que são hematita, magnetita e limonita. Os grupos aí dos carbonatos, que aí a gente pode citar a calcita e a dolomita, e os sulfatos, né, nós temos o gesso e a anidrita. Dentro da composição mineralógica das rochas ígneas, que são as rochas que são formadas pela cristalização do magma, né, então a gente tem a formação aí dos minerais primários. Então esses minerais primários que estão dentro dessa rocha, se a gente fizer uma relação aí do peso desse mineral com relação ao peso da rocha, né, e colocar isso como uma média de todas as rochas aí que constituem a nossa crosta terrestre, então nós vamos ter aí que o feldespato ele representa 59,5% dos minerais que fazem a constituição aí das rochas. Depois os ferromagnesianos com 16,8%, o quartzo com 12%, a mica com 3,8% e os minerais acessórios com 7%. Esses 5 minerais somados já dão aí 99,1%. Então, existem mais diversos outros minerais que são menos representativos aí na formação, né, na constituição das rochas ígneas. Dentro da composição química da crosta terrestre, a gente já viu aí que a crosta terrestre ela é constituída basicamente de sílica e alumínio, mas a gente tem aí diversos outros elementos que são importantes na hora de a gente verificar a composição química dos minerais, porque os minerais vão ser compostos por elementos químicos, né, elementos químicos que estão aí na crosta. Então a gente tem aí em maior quantidade o oxigênio, né, como elemento químico, que vai estar se ligando a sílica ou alumínio, né? E além disso nós temos o ferro, o cálcio, o sódio, o potássio, o magnésio. Esses elementos químicos aí somam 98,5% dos elementos químicos da crosta terrestre. Nós temos diversos outros que são menos representativos. Então, a gente tem aí na crosta terrestre, que é aquela camada fininha, né, que a gente tem aí na superfície do nosso planeta, com material solidificado, minerais um pouco mais leves, e aí nós temos aí grande quantidade de oxigênio, o silício, o alumínio, né, e menos quantidade o ferro, o magnésio, que são materiais um pouco mais pesados, né, e mais ainda aí o cálcio, o potássio, o sódio, dentre outros, que são elementos químicos, né? Então, já na Terra como um todo, a gente tem uma outra composição de elementos químicos que é menos representativa para a gente para poder definir as rochas, né? Mas, para a gente ter em mente, aí na Terra como um todo, a gente vai ter uma proporção bem maior dos elementos químicos mais pesados, que aí nós temos o ferro com 35%, né? Além do oxigênio, nós temos o silício com 15%, e aí nós vamos ter aí o magnésio, uma proporção maior, o níquel aparecendo com 2,4%, que é o mineral mais pesado, né? E temos aí já os outros minerais aí constituindo.